Dia das Mães, quero compartilhar uma mensagem muito objetiva e muito específica com a igreja. Louvado seja Deus por cada mãe. Nós sabemos que sem vocês, mulheres, não só mães, né? Eu vi uma frase esses dias do pastor Hernandes Dias Lopes, mas ele citando Agostinho. Ele diz o seguinte: olha, a arte de ser mãe inicia-se 20 anos antes dela engravidar pela primeira vez. Então a educação de um filho, ele começa a falar sobre isso, a educação de um filho e de uma filha se inicia na vida de uma mulher 20 anos antes. Ou seja, toda a posição dessa mulher, toda a conduta dessa mulher, a maneira como ela vai educar os filhos, já depende de como ela se autoeduca, mesmo antes de ter casado. Se você é uma mulher de princípios, se você tem aprendido princípios, é isso que você vai gerar para os filhos quando eles vierem. E isso mexeu muito comigo, porque nós estávamos pertinho de chegar no dia de hoje, que era Dia das Mães. E eu comecei a pensar um pouco sobre as mães, e eu quero ser mesmo objetivo, porque a gente vai ter uma apresentação das crianças. Mas eu comecei a pensar um pouco, amados, sobre o que compartilhar com vocês. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção é que mulheres também cansam, elas se cansam, queridos. Então o título da mensagem nessa manhã é Guerreiras também se cansam. Nós falamos tanto, né, de homens valentes, guerreiros. Nós usamos tantos homens da Bíblia como referência, e a Bíblia fala de algumas mulheres como referência também. E eu tinha alguns textos assim para ministrar sobre algumas mulheres específicas, para poder falar da mulher, da força dessa mulher, da posição que essa mulher teve quando ela enfrentou tudo. Eu tinha tudo isso na Bíblia, mas eu não senti paz em compartilhar alguma questão assim hoje. E eu tenho sentido uma direção muito clara de falar a respeito de como as mães também se cansam na jornada. É muito difícil, amados, nós lidarmos com situações e circunstâncias na vida que em todo tempo nós temos que ter uma resposta para tudo. Quantos já viveram assim? Às vezes você tem que dar resposta para tudo, você tem que estar sorrindo o tempo todo, você tem que estar bem o tempo todo, você tem que estar... Percebe, amados? E a vida, ela é cíclica. Existem dias que nós estamos passando por dias cinzas, escuros e difíceis. E é assim com as mulheres também. E as mulheres, uma vez que elas se tornam mães, a carga dobra, triplica, quadriplica sobre os ombros delas. Porque agora elas continuam dando recado de tudo que já davam, dando conta de tudo que já davam, e ainda tem os filhos para poder educar, para poder instruir, para poder cuidar. É muito complexo isso. Não é uma arte tão simples assim. Para nós que somos homens, nós participamos, e nós como cristãos temos muitos princípios e sabemos dos princípios que nos governam, ajudamos muito no processo. Mas não são todas as mulheres, mesmo na casa de Deus, que são ajudadas nesse ministério e nessa vocação materna. A maioria dos homens, eles entendem que uma vez que eles conseguem estabelecer a vida financeira dentro do lar, é o suficiente para tudo. Então, os homens, a maioria de nós, pensamos na provisão só em alguns dos aspectos, principalmente os aspectos que nos diz respeito. É quando a gente entende que se nós fizermos algo, recebemos também em troca. As mulheres sofrem muito com isso, queridos. Então, mães, mulheres, guerreiras também se cansam. Quando Deus prepara todas as coisas para que nós pudéssemos vir ao mundo, Deus, ele vai formando, né? Vai criando, vai trazendo à existência tudo que não existia, vai colocando ordem no caos. E a Bíblia diz que então no sexto dia Deus forma o homem do pó da terra, e Deus então começa a se relacionar com o homem. E havia um problema, lá em Gênesis você vai ver isso. O homem se sentia só, mesmo tendo a presença de Deus, se relacionando com ele. Então Gênesis 2:24, todos nós conhecemos esse texto, a maioria de nós. Então Deus decide trazer a mulher ao homem, porque Deus diz: olha, eu vejo que você é solitário, Adão, mesmo se relacionando comigo, eu não sei o que acontece com você, você tem problema, você está com dificuldade, então eu não consigo entender, eu estou aqui todo dia, mas às vezes eu volto, você está com a cara desse tamanho, tem alguma coisa que não está fechando. E Deus decide então: eu vou fazer para você uma auxiliadora, alguém com quem você possa compartilhar a vida como você é. Deus traz a mulher.
Quando Deus traz a mulher, queridos, Deus traz a mulher com algumas características. E uma das características da mulher, diferente do homem, é a fragilidade que a mulher exerce no relacionamento. Quando você olha para essa condição que Deus está de fato fundindo-nos, né, como relacionamento, como família, Deus está estruturando tudo, o livro de Eclesiastes, Deus afirma o que ele fez no Éden. E aí lá em Eclesiastes, então, Deus diz assim, olha, é melhor que sejam dois do que um. Está falando da mulher e do homem. Porque se um cair, o outro levanta. E o outro suporta. É melhor que sejam dois do que um, porque se um passar frio, o outro aquece. E se um dos dois passar por uma das tribulações aí da vida, o outro vai guerrear junto. E Deus começa a nos dar então a ideia de que, embora nós somos completamente diferentes, e as mulheres são frágeis, e nós somos mais, robustos, mais fortes, Deus deseja que nós tenhamos uma vida compartilhada. Na perspectiva divina, amados, toda a nossa vida ela deve ser compartilhada. Porque Deus é um Deus de relacionamentos, quantos sabem disso? Deus é um Deus de relacionamento. Ao nos formar, Ele diz, façamos o homem. Ele nos fala de um relacionamento, de uma participação. A Trindade vive em harmonia. Nesse momento, queridos, quando Deus vai então nos estabelecendo como família, nós percebemos que tudo que nós vamos viver, desde que Eva foi dada a Adão, vai ser no coletivo. Mas nós temos muita dificuldade de viver no coletivo. E às vezes nós estamos assim, cheio de pessoas à nossa volta. Nós estamos em meio às multidões, mas somos sozinhos. Não sei se você já passou por isso em algum momento na sua vida, que você foi em algum evento, ou você está principalmente quando a gente vai ser atendido, né? Você está numa fila, ou você está num açougue, ou no mercado, o atendente sempre fala assim, vocês estão juntos? Aí às vezes você olha para a pessoa e fala assim, não conheço, estou sozinho. Não é? Às vezes tem pessoa que você não conhece mesmo, mas eles têm a ideia de que você está com a pessoa, está com alguém. O que isso nos ensina, amados? Nos ensina que às vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas quando somos questionados, nos vemos sozinhos. E eu quero trazer isso um pouquinho para essas mulheres guerreiras, essas mães que tanto têm lutado nos nossos dias. Eu não sei se você, homem, já percebeu isso, a vulnerabilidade, a fragilidade da mulher com quem você convive, se você é casado. Filhos. Você já percebeu a estrutura da sua mãe? O que ela suporta, até onde ela pode ir? Quais são os seus limites? Como ela se posiciona diante das batalhas que são travadas todos os dias para livrar a sua vida? Ontem eu conversava com um rapaz e nós tínhamos acabado de sair do velório. Estávamos conversando com um casal. E aí a esposa perguntou assim, amanhã você vai lá na sua mãe? Eu vou para minha mãe cedinho, você vai para a sua? Aí ele falou, você já vai para a sua, vamos para a sua. Aí ela falou assim, olha, é difícil ele ir na mãe dele no dia das mães, ele sempre fica com a minha. E eu chamei ele de lado, depois assim, educadamente, né? Falei assim, não faça isso, irmão. Nós temos poucas oportunidades na vida para reconhecer a mãe que Deus nos deu. Mas eu vou outros dias, pastor. Eu falei, mas amanhã é um dia especial, talvez ela espere que você vá amanhã. É possível que depois da manhã ela nem esteja. Ou o dia que você decidiu ir. E conversei, bati um papo com ele. E pude fazê-lo entender, melhor dizendo, que existem momentos na nossa vida que nós precisamos perceber o valor do outro. Então nós convivemos dentro da mesma casa, amados, e às vezes nós nos relacionamos dentro da mesma família, como essas pessoas da multidão. Nós estamos cheios de muitas coisas, muitos afazeres, muitas preocupações, e não percebemos mais aqueles que convivem conosco. A casa às vezes está cheia, queridos. Principalmente as mães quando se tornam avós, né? Então é neto correndo, é filho aqui, é genro, é uma bagunça santa, né? Que vira a casa de uma avó. Mas às vezes a casa está cheia, mas a avó está vazia. Às vezes a casa está cheia, a mãe está vazia. Pessoas solitárias em meio à multidão. E sabe o que isso nos ensina, amados? Nos ensina, se você pegar a estatística daquilo que acontece em relação aos divórcios, a maioria das vezes existem exceções, né? Eu conheço exceções, tenho amigos que são exceções, mas a maioria das vezes são as mães que ficam com os filhos, elas que abraçam e cuidam de tudo.
elas precisam ser o pai e a mãe, porque o marido é ausente. Então nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que a maioria das mulheres, elas são são viúvas de maridos vivos. Essa é a realidade. Filhos, na verdade, que não percebem mais as suas mães, porque estão tão conectados com as mídias dos nossos dias, que quando olham para aquela empregada, já não tem mais condição de entender que dentro daquela empregada existe uma mãe que o gerou. Porque a mãe está ali simplesmente para os seus deleites, para os seus afazeres, para os seus... Percebe, irmãos? Então as mães querem, às vezes, assim, morrer com isso, porque elas vão sendo feridas todos os dias, e aí nós cobramos um sorriso, cobramos uma posição, nós maridos cobramos, né, o nosso tempo de intimidade, e nós queremos e desejamos que elas estejam sempre limpas, bonitas, cheirosas, batom na boca, maquiagem no rosto. Tudo isso faz parte, amados. Mas a grande questão no dia de hoje, se nós desejamos de fato comemorar o Dia das Mães, é se nós temos percebido e entendido as mulheres que Deus tem colocado para caminhar ao nosso lado. É se nós temos valorizado essas mulheres ao ponto de que de fato elas possam encontrar em nós, que convivemos juntos, alguém que elas possam abrir o coração, que elas possam chorar as suas mazelas e falar das suas dores, que elas possam de fato reconhecer as suas vulnerabilidades, porque em todo tempo nós estamos exigindo que elas sejam fortes. Eu conheço um monte de homens, queridos, que se a mulher se abalar, o cara desmorona. Não consegue bater um prego se a mulher não estiver perto. Um homem que não consegue ir no médico sozinho, não consegue escolher a roupa que põe, não tem condição de colocar uma comida no prato. Não quero entrar nas suas intimidades, ok? Se na sua casa é assim, se você é servido em tudo, graças a Deus pelo mordomo que Deus te deu. Mas eu quero dizer para vocês, cumplicidade no relacionamento é tudo quando nós falamos do outro. E nós batemos tanto em cima de questões que nós às vezes reprovamos, amados, mas não percebemos que erramos no processo, em não valorizar as mães, as mulheres que Deus colocou ao nosso lado. Eu quero usar um texto com vocês, João capítulo 5, quero iniciar por ele. Queridos, eu vou ser tão objetivo que quando você pensar que eu comecei, eu estou dizendo amém. É porque nós temos uma apresentação, mas eu quero falar, João capítulo 5, verso 6, eu quero falar a respeito desse contexto com você, quero iniciar por ele. Eu não vou estar usando exemplo de mulheres, tá? Eu vou estar usando exemplos bíblicos com vocês de situações, para que eu possa contextualizar naquilo que o coração das mães, às vezes são afligidos e nós não percebemos. Diz assim, João capítulo 5, verso 6. Jesus, né? Jesus, ele chega num lugar onde só tem pessoas enfermas, no tanque de Betesda, e ele vai curar um paralítico. Então o verso 6 fala: quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus então lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? Queridos, nós estamos dentro de um contexto. Nós estamos falando aqui de um paralítico que há 38 anos estava na mesma condição e na mesma posição. Como muitas mães estão na mesma condição e na mesma posição, muitas mulheres estão na mesma condição e posição. Às vezes meses, anos, décadas, amados, essas mulheres estão sofrendo. Como esse paralítico, que ele tinha uma limitação, porque haviam outros enfermos lá. Se você conhece o texto bíblico, no tanque de Betesda, quando as águas se movimentavam, a primeira pessoa que entrava dentro da água era curada. Primeira pessoa. Obviamente que você pega um surdo e um aleijado, quem que vai chegar primeiro na água? O surdo, né, queridos? Às vezes você pega uma pessoa com a mão atrofiada e um cara que não anda, quem vai chegar primeiro na água? A pessoa com a mão atrofiada, sempre vai ser assim. O aleijado, ele não tem condição de se locomover, ele precisa de ajuda para que ele possa se movimentar. Então o que acontece? Esse homem está há 38 anos debaixo de uma condição, e essa condição ela foi sendo assim, tão vista e percebida por aqueles que conviviam com ele, que ele começou a ser esquecido. E isso acontece muito com as mães e com as mulheres. Então, homens, ouçam,
o que Deus está falando a nós no dia de hoje. Às vezes inicia-se algo na vida da pessoa com quem convivemos, às vezes mãe, às vezes esposa, às vezes até filha, que é mais frágil. Às vezes inicia-se algo, e aí nos primeiros dias, nos primeiros momentos, nós damos um valor tremendo para aquilo. Olha, nós vamos correr atrás disso, nós vamos ver, nós vamos ajeitar, nós vamos ajustar, vai resolver, está tudo certo, vamos orar. Mas aí os dias vão passando, aquilo vai se tornando tão comum para nós, queridos, tão comum para nós, que nós aprendemos a conviver com aquilo. O problema não é você aprender a conviver com uma situação ou outra, o problema é você desconsiderar que aquilo ainda é uma enfermidade. E esse paralítico agora há 38 anos, ele está numa condição que as pessoas que conviviam com ele, estavam tão acostumados com ele, na posição que estava, que eles desconsideravam já não tinha mais pessoas que o ouviam, por exemplo. Quando você tem um problema no relacionamento, mamãe, e você vai compartilhar com uma amiga, ela te ouve. Ela te ouve no primeiro mês, no segundo, no terceiro, a sua amiga vai falar o seguinte: rapaz, está falando disso ainda? Meu Deus, vira a página. Porque em todo momento nós somos exigidos, nós temos que ser fortes. Agora eu vou dizer para você, olha, você sabia que algumas pessoas que nós acompanhamos, nós achamos que tudo é questão racional e nem tudo é? Existem momentos e circunstâncias na nossa vida que nos fogem das mãos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acompanho pessoas e oro por pessoas. Às vezes você pega um cancerígeno e você vai conversar com ele. O Renato é enfermeiro, sabe disso, né, Renato? Às vezes você vai conversar com ele e ele está com dor até na pele, queridos. Até a pele dói. E aí você olha para um cancerígeno nessa condição em fase terminal e você fala para ele: meu, levanta, cara. Você só vive jogado. Você tem que... Pensa positivo. Pensa positivo, irmão. Ele não aguenta tocar nele. Não é uma questão de pensamento positivo. É uma questão de condição. E às vezes nós vamos tratando as mães, nós vamos tratando as esposas, nós vamos tratando as mulheres, como se elas tivessem que em todo tempo dar uma resposta: olha, deixa isso, nossa, você é mole, você é... Não é assim, amados. Esse homem está há 38 anos lá, então ele está vivendo no meio de uma multidão, havia uma multidão de pessoas naquele lugar, mas ao mesmo tempo ele se via sozinho. Aí sabe o que eu acho lindo desse texto? Um dia Jesus aparece nesse cenário, e Jesus faz o que todos nós deveríamos fazer com as mães e com as mulheres desta casa, e onde quer que seja. Jesus olha para aquele homem. Jesus sabia o que ele precisava, queridos, e Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu te faça? Há quanto tempo você está assim? Irmãos, ele queria ser curado, Jesus sabia disso. O que Jesus está dando àquele homem? Algo que foi roubado dele pela insensibilidade dos demais. Foi roubado o direito daquele homem de ser ouvido, de ter alguém ao lado dele, de poder chorar com ele, de poder entender o momento dele, de poder ouvir a história dele. Foi roubado daquele homem algo que nós roubamos todos os dias dentro da própria casa, com o relacionamento que temos. Às vezes as mulheres fazem isso com os homens também. É que hoje eu estou batendo nos homens, que é dia das mães, né? Estou quebrando seu galho. Mulherada, você está levando um bônus aqui, tá bom? Estou me direcionando mais a nós, porque nós queremos de fato, né, entender que nós podemos estar ao lado de vocês de maneira melhor. Mas Jesus está se posicionando diante daquele homem para poder dizer para aquele homem o seguinte: olha, embora você tenha uma enfermidade de paralisia que é física, existe uma enfermidade que te alcançou que é muito pior do que a paralisia que você tem, que é a enfermidade da solidão, que ninguém te ouve, que ninguém te entende, que ninguém acessa mais o seu coração, que você não pode mais se relacionar, ninguém mais se importa. Então, amados, eu queria de fato chamar a nossa atenção como igreja em relação àqueles que são mais frágeis no nosso relacionamento. E as mulheres e as mães que Deus nos deu para que nós possamos de fato cuidar disso e cuidar com zelo. Para que nós possamos nos aproximar e começar a entender o porquê será que as reações das mães, as reações das mulheres que nós caminhamos, sempre são as mesmas. É possível que haja gritos lá dentro, é possível que haja coisas que ela está carregando, que ela precisa de fato, alguém que possa ouvi-la, melhor dizendo, alguém que possa entendê-la.
E aí nós recebemos todos os dias atendimentos aos montes, queridos. Todas as semanas, a agenda dos pastores lotam, a agenda dos psicólogos lotam, dos psiquiatras lotam, agendas das quais você não consegue mais, você precisa ficar em fila de espera. Sabe qual que é a maior enfermidade dessas pessoas? Simplesmente serem ouvidas. Eu já atendi pessoas, mulheres, já atendi irmãos também, que quando nós chegamos no atendimento, eu pergunto em que posso ajudar, a pessoa começa a falar e a pessoa fala uma hora. Você não consegue nem pegar na respiração, porque quando ela está terminando aquele assunto, ela introduz o segundo, assim, meio ela já vai dando a introdução do segundo, assim. E ela fala, e a gente faz 1 hora de atendimento, né? Via de regras, 45 minutos, 1 hora. Aí você dá uma olhada no relógio, já deu 1h15. Aí você fala, pô, eu vou estender, nós vamos ficar 5 horas aqui. Então depois da irmã falar tudo, você olha para ela como pastor e fala assim, irmã, eu queria orar por você diante de tudo que você está falando. Posso orar por você? Pode, pastor. Aí você ora, ela começa a chorar, chorar, desesperadamente, chorar, compulsivamente. Já tive atendimentos assim. Quando eu acabo de orar tudo, aí quando ela vai embora, ela despede e fala assim, nossa pastor, como o senhor é sábio, que sabedoria. Falei nada, queridos, não falei nada, absolutamente nada, só orei. Por que ela me chama de sábio? É um coração que grita, queridos, que há muito e muito e muito tempo não é mais ouvido por ninguém com quem convive. E os filhos são assim também, porque os filhos, eles vão vivendo as fases dele, então eles saem de uma fase para outra. É impressionante como o jovem adolescente muda de fase, né? É igual videogame, essa garotada. Então eles estão na fase agora que eles estão, você não pode mais comparar eles, você vai escolher roupa, eles não gostam, eles vão numa fase, então você tem que respeitar, você vai respeitar nas fases dos filhos. Aí depois eles entram numa fase que é a fase da puberdade, agora eles estão pré-adolescentes para adolescentes, então tipo assim, eles começam a mudar, você vai chamar, eu vou levar as crianças, ele já puxa a sua orelha, não me chama de criança, é outra fase, não sou criança, entendeu? Aí daqui a pouco eles são já jovenzinhos, aí eles começam a dar os rolês dele, aí vai ficando um pouquinho mais madura, já não tem hora para chegar, e a mãe vai só se ferrando no processo. Essa é a realidade. Porque ela doa toda a vida dela em favor dos filhos que tem. Ela renuncia toda a vida dela em favor dos filhos que tem. E quando você pensa que não, os filhos estão 100% conectados em todas as mídias sociais que você puder pensar, até as que você não conhece, viu, mãe? Eles estão conectados em tudo. Sequer eles sabem que você tem uma dor de cabeça durante o dia. Sequer alguns filhos se lembram da data de aniversário das mães. Eu trabalho com atendimentos, queridos, eu sei o que é isso. Sequer os filhos conseguem ver a tristeza no seu olhar porque você brigou com aquele traste do seu marido. Não conseguem entender, queridos. E nós vamos reproduzindo tudo isso. E nós vamos trazendo enfermidades que são muito piores do que as enfermidades físicas que algumas pessoas carregam, algumas mães carregam. Então eu quero dizer para você, olha, guerreiras também se cansam. Aí esses atendimentos, eles vão combinando em outros atendimentos, quando as coisas não funcionam. Por quê? Porque daí, presta atenção, queridos, porque pastor, dificilmente, só se for uma emergência, entrou endemoniada aí, dificilmente pastor atende uma mulher sozinha. Por quê? Porque em casa ela vive todas essas frustrações, aí ela chega aqui, pega um pastor, só ouve ela. Ela sai aqui achando que o pastor é o mais lindo do mundo, que o líder de célula é o cara mais elegante da terra. É isso que elas acham. Elas acham que o irmão da célula tem um cavalheirismo, uma postura que ela só viu em Hollywood, na Disney. Não demora muito, amados. Nós temos as reclamações das mulheres e dos homens nos relacionamentos por causa dessa ausência em acessar o coração do outro. Não demora muito, o que nós temos? Pessoas se relacionando de maneira errada na internet.
com homens que a ouvem, com mulheres que o ouvem, filhos que estão tão desconectados da mãe, que quando a mãe vai falar alguma coisa, ou o pai vai falar alguma coisa, eles não recebem, porque sempre vai ver como crítica, mas eles recebem tudo dos amigos, recebem tudo das mídias, porque nós não estamos entendendo que o processo que Deus nos estabeleceu como família é para que a gente possa cuidar um do outro, é que a gente possa acessar um ao outro. Amados, não tem a ver com intimidade. Às vezes, intimidade que eu estou dizendo é no sentido literal da palavra, intimidade homem e mulher, que é quando o casal tem a sua intimidade. Não tem a ver só com isso. A maioria das pessoas, quando eles vêm falar da falência do casamento, eles querem atribuir que a falência do casamento é a intimidade. A intimidade homem e mulher, não é essa a questão. É outra intimidade que não foi observada, que não foi construída, que é a intimidade do relacionamento. É do acessar um ao outro, é de entender e compreender um ao outro. Ao longo dos anos, nós estamos fazendo 26, fizemos 26 de casados, estamos fazendo 27 de casado. Eu e a Giovana conversamos sobre muitas coisas, amados, sobre muitas coisas. E é interessante, né? Nós tivemos uma conversa ontem à noite falando sobre... Ontem nós estávamos meio assim, melancólicos, meio chorosos. Você vai perdendo pessoas que você ama, né? Você vai ficando mais vulnerável emocionalmente. E nós viemos numa jornada aí de muitos sepultamentos, né? Nesses últimos 2 meses. E aí a gente vai começando a prestar atenção no que tem valor na vida. E aí a Giovana estávamos conversando de algumas coisas, né? E acessando, olha irmãos, eu vou dizer para vocês, 26 anos de casado a gente achou que já tinha acessado tudo. Aí nós fomos entrando em questões tão profundas na conversa. E ontem nós tivemos o privilégio em Deus de poder acessar algumas áreas do coração do outro que nunca tínhamos acessado. Com 26 anos de casado, 30 juntos. Não tinha acessado ainda. Falei, meu Deus, essa mulher é quase um anjo. Ninguém conhece plenamente. Entende? Nós precisamos desenvolver, amados, o cuidado para com aqueles que Deus colocou à nossa volta, para caminhar conosco. Para que a mulher que Deus te deu, filhos, para a mãe que Deus te deu, para o pai que Deus te deu, pais, para os filhos que Deus te deu, nós precisamos de fato nos posicionar dessa forma. Nós precisamos compreender, quando você olha para Jesus, todas as pessoas que Ele vai curar, Ele quer acessar elas. Ele pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que você quer que... Por que pergunta, queridos? Ele quer acessar o coração. São pessoas que vão sendo e se tornando a escória no meio de multidões. Eu sinto muito, amados, mas existe algo que não mente, são os olhos. Quantos sabem disso? Os olhos não mentem. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu convivo. Eu cumprimento e falo, você não está bem, né? Não, está tudo certo, pastor. Sorriso desse tamanho, mas o olhinho desse tamanhozinho assim, ó. Eu falo, não está bem, filha. Papai conhece. Não está bem. Os olhos não mentem, queridos. E aqui tudo é bonito, porque aqui você vem para a igreja, você segura, você vem brigando no carro até chegar no estacionamento. Aí chega no estacionamento, você fala para a mãe, engole choro, engole choro. Agora nós vamos lá para dentro da igreja. Você cata na mão, chega aí com a maior cara de pau, paz do Senhor, irmãos. Miserável, ordinário. Chega dando risada na igreja, põe uma vírgula, sai daqui, entra no carro, mói de novo. Amados, aqui tudo é lindo. Ministério de música, fumaça, luz, canhão, tudo é lindo. Só que você volta para casa, o vazio está lá. Sabe por que o vazio está? Porque nós não estamos entendendo quem Deus nos deu. Como que a gente pode de fato viver a totalidade daquilo que Deus espera para que nós vivamos como famílias. Não adianta, irmãos. Não adianta, nós precisamos corrigir o processo. E nós precisamos dar o valor às pessoas que nós amamos. Nós precisamos dar o valor enquanto é tempo.
Eu disse no funeral, no penúltimo, que nós tivemos, não de ontem, o penúltimo, no meio da semana passada. Eu fiz uma colocação lá, enquanto estava ministrando, eu ouvi do pastor, outro dia, Hernandes, dizendo o seguinte, por que será que nós damos tantas flores a alguém que falece, e nós elogiamos tanto alguém que está deitado numa urna, e não fazemos isso enquanto em vida? Coroas e coroas e coroas, amados, de flores, dependendo da pessoa, chega dentro do lugar do velório, coroas e coroas de flores. Mas enquanto em vida, você nunca deu uma flor para essa mulher, para esse homem, nunca. Vai dar depois de morto? Não adianta, não adianta. Se eu fizer uma pergunta para você, homem, fazem muita brincadeira assim, encontro de casais, tal, né? Coloca os dois de costa, que roupa que ela tá? Rapaz, não tem um homem que acerta. Os bichos são encardidos, meu. Só de colocar de costa um pro outro, assim, os dois saíram de casa juntos. Parece que vieram de casa diferente, né? Acho que um mora num bairro, outro mora no outro. Porque pergunta, qual que é a cor da camisa que ela está usando? O cara fica em choque, irmãos. Tá bom, prato preferido. Qual o prato que ela mais ama? O cara começa caqui, irmão. Tem que conhecer a sua esposa, os ciclos que ela vive. Filho, você tem que conhecer a sua mãe. Os filhos conhecem tanta mãe que vai lá e compra uma panela de pressão no Dia das Mães. Sabe o que você está comunicando? É isso aí mesmo, mãe. Você é uma escrava, minha cozinheira. É o que você está comunicando. Com todo respeito a quem dá panela de pressão, né? Mas você acha que panela de pressão você gostaria de ganhar uma? Misericórdia, queridos. Nós estamos comunicando algo com cada gesto simples da nossa vivência. E as mães vão tombando, queridos. Sabe por que elas vão tombando? Porque existem mães que desenvolvem enfermidades físicas por causa do emocional. Que existe um momento na vida delas que elas não suportam mais carregar tanto sofrimento e tanta dor. Porque ela tem que dar conta do filho que é meio desalinhado, da filha que é descabeçada, do marido que é problemático. Ela tem que cuidar da casa, cuidar de tudo. Não dá, irmãos, não dá. Aí quando não, vem um diagnóstico ruim. Por quê? Porque todo mundo, todo ser humano, querido, todo ser humano, sem isenção de ninguém, todo ser humano carrega no seu DNA células cancerígenas. Todo ser humano tem células cancerígenas. Alguns desenvolvem, outros não. Uns por conta de genética e outros por causa do sofrimento. Quantos sabem disso? O sofrimento, só se eu estiver muito errado, depois o Renato me pega no final, mas eu já li sobre isso. Existem pessoas que ninguém da família teve câncer, então a questão não é genética, mas o sofrimento, queridos. O rancor, a amargura, a dor, fez com que a pessoa desenvolvesse. Então nós precisamos nos alinhar a isso e entender que guerreiras, mulheres levantadas por Deus, fiéis, chamadas por Deus com uma vocação para a maternidade, para relacionamentos, para ministérios, vida conjugal, essas mulheres também tombam. A grande pergunta que eu faço para você, a gente finaliza agora. Você já percebeu em que estágio está a pessoa com quem você está convivendo, se você é casado? Filho, você já percebeu? Filha, você já percebeu em que estágio está a sua mãe? Como a sua mãe está? Quais são as características de algumas coisas que ela tem produzido? O que mudou? De repente você fala assim, nossa, minha mãe era legal, hoje minha mãe é uma chata. Essa deve ser um doce, né? Percebe? Nós temos que ver os sinais. A ideia com vocês é que a gente possa de fato, a partir de hoje, valorizar e acessar o coração um do outro. Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu vou pedir para chamar as crianças lá, se a diaconia puder me ajudar para chamar as crianças. A gente está finalizando. Eu quero finalizar com você dizendo que quando Jesus acessou o coração daqueles com quem ele teve contato para a cura, queridos, todas as pessoas, eles tiveram o mesmo resultado. Qual é o resultado? Agora eu quero falar direto com as mães, tá? Com as mulheres desta casa. Qual é o resultado das pessoas que foram acessadas por Jesus? Quando Jesus perguntou, o que queres? Elas corresponderam.
Tem acontecido com algumas mães que eu tenho tratado, algumas mulheres que eu tenho tratado, até jovens, queridos. Mas tem acontecido que as frustrações com as pessoas e com o sistema, as frustrações foram tão grandes que elas não se permitem mais serem acessadas, serem cuidadas, serem valorizadas. Ou seja, se um pastor errou, todo pastor é pilantra. Se um homem errou, nenhum homem presta. Se um filho deu problema, filho é... Algumas chegam a dizer assim, olha, é a fase da aborrecência. Não tem fase da aborrecência, queridos. É a adolescência mesmo. Você, quando adolescente, deu trabalho também. Mas pessoas que foram feridas e elas não conseguiram mais se abrir. E elas não conseguem se entregar. Então eu finalizo com você dizendo que Jesus, ele é indagado por um pai. E o pai falou, meu filho tem um problema, o senhor pode curá-lo? Aí Jesus perguntou, você crê? Ele falou assim, Senhor, a minha fé é fraca, mas se o senhor pode... Sabe o que eu vejo, amados? Quando nós transferimos para Deus numa posição assim como esse pai transferiu, não é só a incredulidade que está no contexto. O que está no contexto é o seguinte, olha, nem os seus discípulos puderam, eu já vi tanta coisa, eu já assisti tanta coisa, com todo o sofrimento que o meu filho já me causou e causou a nossa família, e o tanto que ele mesmo está sofrendo, eu já fui tão frustrado com isso que hoje eu não consigo mais. Aí Jesus então se posiciona, olha, essas pessoas te frustraram, não vem comparar-me com as pessoas não. Eu sou Jesus. Quantos creem nisso? Então deixa eu dizer para você, mamãe, esposa, mulher, jovem, se o sistema te frustrou, Jesus nunca vai te frustrar. Você precisa encontrar um caminho onde você possa ter acesso de cura. E se o caminho com os homens ainda está muito difícil, porque você tem bloqueios, começa liberando com ele o acesso. Começa a se dobrar, mamãe, mulher, diante de Deus, e começa a dizer para Deus, Deus, eu tenho problemas que são severos, foram causados pelos relacionamentos. Então são abusos em todas as áreas da minha vida, todas as ordens da minha vida, abusos emocionais, financeiros, uma série de coisas, abusos de filhos, de marido, abusos de infância. Senhor, eu tenho muitos problemas, mas eu quero começar a me abrir. Eu quero permitir que o Senhor possa acessar o meu coração. Porque se Deus não acessar, amados, a cura não vem. Então Jesus perguntou e a cura veio. Mulheres, cadê você? Erga a mão assim. Todas as mulheres. Vocês precisam se abrir para que Jesus possa curá-las. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria que vocês colocassem em pé. Eu vou orar enquanto isso a Marisa vai entrando com as crianças. Enquanto eu oro por vocês. Abra sua mão. Onde você está. Que esse é um apelo meio geral. Depois nós vamos orar pelas mamães depois da apresentação. Pai, eu quero te louvar por esse tempo, que essa palavra, ela foi tão objetiva, Senhor, temos uma apresentação, mas que ela possa de fato tocar a vida de cada mulher neste lugar, também dos homens, que nós possamos entender o nosso papel em todo o propósito, em todo o processo. Assim, abençoa a tua casa, os teus filhos, as tuas filhas. Senhor, nós vamos orar daqui a pouco pelas mães, encerrando tudo, mas nessa hora nós oramos por nós que somos uma família e somos cristãos. Enquanto, Senhor, nós estamos aqui, nós cremos que o Senhor ainda está se movendo, libertando, curando, e nessa hora então, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos, Pai, vem sobre as nossas vidas, assim nós recebemos essa palavra e nos abrimos para a manifestação e para o mover do Teu Espírito. Em nome de Jesus, a igreja diga amém.